Deus é amor, Deus é amor, vovó. Pai, toda criança é amor, Deus é amor. Amém. Podendo falar, gente, sou feliz. Podendo falar, baixo, gente, sou feliz. A tia Zezé entrou, não tá em pão. Podendo falar, baixo, gente, sou feliz. Feliz. Boa noite a todos. Muito bom estar aqui com vocês. Estou dando um tempinho aí para o palestrante dessa noite entrar. Ele está a caminho de casa, mas ainda está preso no trânsito. Eu espero que ele chegue. Ele falou que mais alguns minutinhos, possivelmente, se o trânsito liberasse, estaria chegando. Enquanto isso, né, já pegou papel e caneta, vou falar da primeira atividade das leituras, como vai ser, e é necessário que vocês façam um relatório da leitura, que a única forma de eu saber se você leu é se você fizer um relatório. Então, a gente vai começar fazendo uma oração. Me dá só mais um minutinho, só para eu ver onde é que o João está e ver se a gente vai conseguir esperar ele ou a gente avança na aula de hoje. Enquanto isso, vamos ouvir o Adrian cantando O Sábado é um Dia Feliz. Um dia feliz, o sábado é um dia feliz, um dia... Gostei. Canta. O sábado é... Sábado é um dia feliz, um dia feliz, um dia feliz. O sábado é um dia feliz, amutada, sábado. Por dentro, por longe, baixo, seja sou feliz. Por dentro, por embaixo, seja sou feliz. A tia desentrou, não tosso em pau. Por dentro, por embaixo, seja sou feliz. Feliz! Louvai. Ovaio, toda criança. Deus é amor, Deus é amor. Ovaio, toda criança. Deus é amor, Deus é amor. Ovaio, toda criança. Deus é amor, Deus é amor. Vai, toda criança, Deus é amor, Deus é amor, vai, toda criança, Deus é amor, Deus é amor, vai, toda criança, Deus é amor. Quem fez amor brilhante? Deus fez, não, esquece. Vai, toda criança, Deus é amor, Deus é amor. Vai, toda criança. Quem fez? O ator de nós, o céu, as estrelas. Obrigado, Adrian, pelos louvores. Foi muito bom ter você aqui no nosso momento de cântico especial. Agora nós vamos orar para começar o
curso, a aula dessa noite. Tá? O João ainda está incomunicável, espero que ele consiga chegar a tempo aí da nossa aula, senão eu vou ter que dar mais uma aula. Mas vamos em frente, eu gostaria, deixa eu ver aqui quantos estão nessa reunião, só para a gente ver aqui a quantidade dos alunos. Para quem não sabe, essa aula está sendo transmitida ao vivo pelo YouTube, e a intenção é gravar o vídeo lá para depois a gente baixar e enviar para os irmãos. A partir da próxima aula, a gente já pode enviar o link da aula ao vivo para eles, e eles já assistem direto, aqueles que podem, né, assistir direto lá no YouTube. E dá também para a gente enviar o link, porque vai ficar gravado lá na minha página pessoal do YouTube. Então, aqueles que não conseguem usar o Zoom vai poder utilizar lá. Nós estamos com 34 pessoas, a gente tem 50 e poucas inscritas, estamos aí com um pouco mais da metade. Mas vamos em frente. Eu vou pedir, então, para... Deixa eu ver aqui, achar alguém para orar conosco hoje. Vamos lá. Eu vou pedir, então, para a irmã Graça fazer essa oração inicial. Por favor, irmã Graça, ligue aí seu microfone e ore conosco. Boa noite a todos. Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeste, por estarmos aqui reunidos, Senhor, para aperfeiçoar os dons a qual o Senhor nos concedeu. Que o seu Santo Espírito se faça presente nesse momento, através da pessoa do pastor, e que os seus santos anjos também apresse os passos do professor que irá dar aula hoje, que se for da tua vontade, que ele possa chegar a tempo de conceder essa aula. Abra nossas mentes, nosso coração, nos dê entendimento daquilo que estamos estudando, para que possamos, assim, aperfeiçoar melhor o nosso dom da mensagem, para que assim possamos usar para a honra e glória do seu santo nome. Que o Senhor possa abençoar a cada aluno e possa dar sabedoria dos altos céus e instrução para as pessoas que irão passar a aula, o pastor e o outro professor também. Que o Senhor nos dê a tua paz e abençoe a cada um aqui presente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, você pegou aí papel, caneta para anotar as instruções da aula de hoje? Deixa eu só mandar aqui o link direto para o João, vai que ele chega e ele já entra. E assim, deixa eu só avisar ele aí. Não vou anotar hoje nada não, acho que eu vou dormir antes da aula. Não tinha. Ok. Vamos lá. Então, pegou o papel, caneta aí. Eu vou passar uma leitura, acredito que amanhã eu mando um link para que você possa receber o PDF da leitura. Você vai, então, receber esse link ou PDF, e aí você vai ler, né, o PDF, ou entrar no link e acessar o livro, né? Eu vou dizer quantas páginas vocês vão ler. E aí, então, vocês vão responder 3 perguntas para mim. Então, o ideal é que, enquanto você estiver lendo, já fique preocupado com essas perguntas, porque o relatório ele é baseado nessa pergunta. Então, eu vou depois, lá para segunda-feira, mais ou menos, ou até antes disso, já vou mandar um link no qual você vai entrar, é um formulário, um questionário, e você vai responder essas 3 perguntas lá nesse formulário, para vocês não precisar estar digitando em outro lugar. Então, você vai digitar, pode ser pelo celular, ou computador, não sei quantos estão usando o computador, você vai digitar, então, esse relatório de leitura. Então, primeira pergunta é, quem é o autor? Tá? Quem é o autor? Dentro dessa primeira pergunta, você vai me dizer quem é o autor e o que é que ele está dizendo, né, no texto.
qual é a ideia dele, o que é que ele quer passar, qual a informação que ele quer passar. Então, essa é a primeira pergunta. Quem é o autor e qual a informação ele quer passar? Anotem aí. Quem é o autor e qual a ideia ele quer passar com o texto. Então, ali você vai pegar nessa primeira pergunta aí, você vai colocar o nome do autor e dizer, olha, ele nesse texto, aí você fala o nome, o título do texto, né? Nesse texto, então, ele quer passar as demais informações. Aí você pode dar ali 3 ideias-chave, né? E aí já resolve aí essa primeira pergunta. A segunda pergunta é, na verdade, você vai ter que tirar 4 trechos da leitura que mais te impressionou. 4 trechos da leitura que mais te impressionou. E aí, então, você vai dizer o porquê. Você vai pegar esses 4 trechos, você vai dizer, né, pode ser frases especiais, e você vai dizer o porquê te impressionou. Tipo, vamos lá, você leu lá o livro Educação, de Ellen White, por exemplo, e lá você vai se deparar com o trecho lá que Ellen White fala que precisamos de homens que não se compra, que não se venda, que seja fiel, assim como a bússola é fiel, enfim, aí você vai pegar, vamos dizer que você gosta dessa frase, você vai pegar essa frase, esse texto, vai colocar lá, olha, eu acho que isso aqui é muito importante, porque a pessoa que é assim é uma pessoa que realmente tem o poder do Espírito Santo. É só isso, é coisas bem práticas, bem simples, não precisa se delongar, escrever muito, tá? E a terceira e última pergunta você vai descrever para mim, dizer para mim quais foram as impressões que você tirou da leitura. Como essa leitura contribuiu para você? Qual foi a contribuição? Qual foi a contribuição dessa leitura para a sua vida? Repete de novo, porque a internet deu problema. E eu não consegui ouvir. Eu estou na primeira ainda. Tá, vamos lá. Vou repetir. Se vocês não estiverem me ouvindo direito, vocês dão um toque aí, tal, faz um aceno para que eu possa entender. Às vezes é a minha internet ou às vezes é a de vocês. Então, né? Primeira pergunta é quem é o autor e, né, o que é que ele quis falar na leitura, quais são as ideias dele, né? O que é que ele quis transmitir. A segunda pergunta você vai tirar alguns trechos, né? 2, 3, 4 trechos que mais te chamou a atenção. 4 trechos, acho que é o ideal, e vai dizer o porquê te chamou a atenção esses trechos. Né? Você vai ali escrever ou parafrasear, né? Copia e cola, né? Uma frase ali, e aí você vai dizer o porquê te chamou muita atenção na leitura. Sabe quando você está lendo e grifa lá aquela frase, aquele parágrafo, porque você gostaria de voltar nele depois, ou que você achou muito importante, que deveria, né, receber um destaque em especial? Então, é isso que você vai fazer, só vai dizer para mim o porquê, né, te impressionou. E aí, então, a terceira e última pergunta é qual foi a contribuição que a leitura do texto trouxe para a sua vida? No que ela pode te ajudar, coisas assim que você vai descrever para mim. Qual a contribuição que a leitura trouxe para a sua vida? No que ela vai te ajudar? Deu para pegar mais ou menos a ideia? As perguntas eu vou colocar no questionário. Você só vai, então, transcrever para mim, né, escrever as respostas nesse questionário aí. Vai ter algumas linhas que você vai estar lá, então, respondendo. Alguém tem alguma pergunta a respeito disso? Esse é um relatório que vai acontecer semanalmente. Toda semana eu vou estar enviando para vocês um texto para vocês lerem, e aí, então, vocês vão ler e vai, então, responder essas 3 perguntas. Toda semana vai ser as mesmas perguntas, tá? E textos diferentes, ok? Aí vocês enviam para mim, eu vou estar lendo na medida do tempo, do possível, e aí
Quem não fizer, possivelmente vai acabar implicando no recebimento do certificado no final. Então, Qual é se o você livro? quer Você falou- receber um já certificado no escolheu o final, livro, você pastor? precisa fazer a leitura. Oi? Qual Mas, livro? pastor, é. Eu vou passar a leitura amanhã no grupo, tá? Fiquem atentos. Ah, o Se eu senhor vai passar passar a agora, vai leitura ser do livro. muita informação. Estou passando as perguntas, porque amanhã, quando vocês receberem, vocês aí vão ter o final de semana para ler e tal. É uma coisa pouca, às vezes vai ser só 2, 3 páginas, às vezes um pouquinho mais ou um pouco menos. Tá? Não vou cobrar muito de vocês nesse começo, não. Até porque a gente tem pouco tempo para muita coisa. Tá bom? Então, o pastor João ainda não respondeu, então eu vou introduzir aí já uma parte do curso. Deixa eu só compartilhar a tela aqui. E aí, então, a gente começa. Compartilhar a tela. Ô, pastor, essa live do YouTube não está funcionando, não, tá? Que eu não consegui Tá abrir. funcionando. Tá Eu funcionando. não Só consegui que... abrir. Copiei o link, joguei lá e não abriu. Mas é o link do YouTube que aparece aí? É o link que ela dá quando toca aqui nesse símbolo da live. Então, não Aí sei. não abriu. O computador tá lá em cima, então, para mim tá gravando. Eu olhei lá, tava funcionando. Deixa eu dar uma checada lá e aí eu volto aqui. Deixa eu já deixar na primeira tela do curso. Já volto aí. Oi, Dilma, tá ao vivo lá sim. Pô, o meu link não abriu, não. Vou tentar de novo daqui a pouco. É pro YouTube, pastor? Pro YouTube tá ao vivo lá. Tá, vamos lá então. Porque eu cliquei aqui e não passou também. Ok. Vocês estão vendo a tela aí? Curso para pregadores? Então, Sim. vamos lá. Então, vamos caminhar. O João me deu até 8h30, se caso ele não chegar, eu vou adiante. A gente não vai ficar sem aula hoje. Então, alguns pensamentos para reflexão. O escrever torna o homem exato. Se você preparar um bom sermão, você precisa, né, se policiar e escrevê-lo, né? Se você não escreve, tentar gravar na sua mente, você vai correr vários riscos de
dar um branco na hora ou falar qualquer coisa menos o que você estudou. Então, qualquer pessoa física e mentalmente capacitada para falar pode tornar-se orador eficiente sem que para isso necessite de dotes de eloquências. Basta aprender pelo estudo e pela prática e a desenvolver suas qualidades naturais e os recursos de saber e experiência. Esse trecho é do livro Oratória Eficiente, de hoje, página 24. Um poeta nasce poeta, mas um orador, ele se faz. Em todo gênio há 99% de transpiração e apenas 1% de inspiração. E o que um homem faz, o outro pode fazer. Lembre-se sempre disso. Observe a história de Moisés. Se você volta lá para Êxodo capítulo 3, você vai encontrar um Moisés que diz assim: Senhor, eu sou pesado de língua, eu não sei falar. E aí você vai ver Moisés, no final da história, fazendo vários discursos, apelos, né, e levando as pessoas a tomarem decisões. Você vai encontrar também homens que, no começo, ninguém dava nada, como Pedro. Mas um sermão de Pedro, né, a Bíblia diz lá que batizou mais de 3.000 pessoas. Paulo, né, que era dotado ali das faculdades e tudo mais, enquanto ele estava cheio de si, ele só fazia matar as pessoas. Mas quando ele estava cheio de Deus, ele começou a dar vida a elas. Então, aquilo que o homem pode fazer, o outro pode fazer também. Então, não tem... Para pregar o evangelho, para testemunhar, você não precisa ter o dom propriamente dito, precisa apenas se esforçar. Precisa apenas, né, aprender pelo estudo e pela prática. E assim desenvolver essas qualidades que já são naturais nossas. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Então, vamos ver aqui as características da pregação. Como deve ser a pregação? A pregação deve ser bíblica. Não devemos subir no púlpito para falar de política. Não devemos subir no púlpito para falar sobre assuntos que a Bíblia, né, não menciona. O melhor sermão é aquele que nós chamamos que é um sermão cristocêntrico. Vocês sabem o que significa essa palavra? Cristocêntrica, cristocêntrico. Então, o sermão cristocêntrico é um sermão que tem Cristo como centro. A própria Bíblia é cristocêntrica. Jesus Cristo, ele é o personagem central da Bíblia. Você vai encontrar Cristo em cada página das Santas Escrituras. E é por isso que devemos pregar a Cristo. E é por isso que o sermão deve mostrar a Cristo o seu trabalho, a sua missão, o seu amor para conosco e a redenção que ele nos concedeu. Então, o pregador ele tem que se preocupar em fazer um sermão cristocêntrico. Mas, para isso, o pregador ele precisa se tornar dependente do Espírito. Porque, senão, ele vai ficar cheio do eu, não cheio de Cristo. E um pregador cheio do eu, ele vai lá contar um testemunho e dizer o que foi que ele fez, a vitória que ele alcançou, por causa de uma decisão que ele tomou. A pessoa cheia de Cristo vai chegar lá e vai dizer o que Cristo fez na vida dele, né? O que Cristo levou ele a fazer e o porquê ele chegou até ali, que foi a direção que Cristo deu para ele. Então, a dependência do Espírito, ela é algo fundamental. Observe as palavras de Jesus aos discípulos, lá no capítulo 1 de Atos. Não saia de Jerusalém antes de receber o poder do céu. Ninguém dá aquilo que não tem. Então, você deve ir pregar o evangelho, né, cheio do evangelho. Você vai pregar o evangelho
da melhor forma possível, que é um mendigo contando a outro mendigo aonde encontrar o pão. Então, se você encontra o alimento na palavra de Deus, você vai alimentar as pessoas com a palavra. Então, se você bebe em outras fontes aí o negócio é complicado. Talvez esse seja um grande problema na igreja atual. As pessoas estão deixando a Bíblia de lado e se apegando a livros de autoajuda. Está deixando a Bíblia de lado e dando ouvido aí a coaches. Não tenho nada contra, mas esses influencers, eles falam de tudo menos da palavra de Deus. Muitos aí estão dando ouvidos aí a teorias de conspiração, a Illuminatis, e assim vai. Um dia, eu fui para uma vigília, e é bem na época que surgiu aí esses aplicativos, logo quando mudou aí o celular para smartphone, né? E aí surgiu aí vários aplicativos de joguinhos, e apareceu aí um tal de Pokémon Go. E aí, estava lá na vigília, uma vigília, né? O tema da vigília era sobre eventos finais, né? Sobre volta de Jesus, tal, pregadores convidados, selecionados a dedo, e eu estou lá sentado, e o camarada, bem intencionado, não foi por mal, só que, né, ele não usou a palavra. O sermão dele foi para falar mal desse aplicativo, que quase ninguém sabia o que era, e que ele, na verdade, não sabia o que era. O que ele tinha de informação era aquilo que ele ouviu de especulações na internet, que o aplicativo era para mapear a casa das pessoas, que o aplicativo estava hipnotizando as crianças, e que isso, aquilo, outro, tal, e bancou o terror lá a respeito desse aplicativo, que quando eu subi no púlpito, eu tive que ir lá e, né, educadamente dizer que não é assim que deve usar os momentos sagrados ali. A gente precisa pregar a palavra. A palavra vai ajudar as ovelhas a tomar as melhores decisões. Quando você começa a pregar uma especulação, algo que nem você tem certeza, né, você está motivando as pessoas a deixar de estudar a Bíblia e acreditar nessas falácias aí de Satanás, que é usada exatamente por ele para desviar o centro, o foco da palavra. E aí, o que acontece? A gente começa, vai lá pregar uma teoria da conspiração e, falando nisso, as ovelhas gostam disso. Os irmãos gostam mais da teoria da conspiração do que ouvir sobre as parábolas de Jesus. Os irmãos gostam mais de ouvir dessas coisas aí, dessas especulações, do que ouvir, né, sobre mandamentos, sobre doutrina. Mas nós somos chamados para pregar a palavra. O sermão tem que ser cristocêntrico, temos que falar de Cristo, não é de Pokémon, não é de Illuminatis, não é dessas coisas, não. Precisamos buscar em Deus, porque a Bíblia, ela é o suficiente para nós. Mais para frente a gente vai ter uma aula e a gente vai comentar a respeito de utilizar o que está acontecendo, né, como ilustração, né, como introdução da mensagem, mas o que está acontecendo não pode ser a mensagem. A explosão que aconteceu lá no Líbano. E aí, então, a gente vai falar o sermão inteiro daquilo que a gente acha que é, porque a gente viu em um jornal, viu em outro jornal, e aí a gente, hoje, infelizmente, não dá para confiar num repórter. Então, cada um fala uma coisa diferente, mas a gente tem algo que a gente pode confiar, pregar sem medo de errar, que é a palavra de Deus. Então, quando a pessoa ela depende do Espírito, ela se preocupa em usar a Bíblia, em ser cristocêntrico e evitar o uso do erro. A pregação tem que ser fervorosa e entusiasta. Eu vou dar um texto para vocês de Ellen White, para vocês lerem, que vai falar sobre o culto chato. Não existe essa expressão culto chato, né? Mas ela vai falar, né, a respeito de como o culto deveria ser e como ele não deveria ser. Então, a mensagem tem que demonstrar fervor. O pregador ele tem que estar entusiasmado com aquela verdade. Ele não pode pregar aquilo ali, tipo, a gente canta aquele hino Vivifica a Minha Igreja. Já viu como é que a gente canta? A melodia dele, eu acho que aquela melodia do hinário
não ficou muito bem para um hino tão bonito. A gente está lá cantando, vamos, gente, agora, eu fico imaginando os coristas fazendo isso. Vamos, gente, cantar o hino agora, vivifica. E aí, o hino é calmo, tranquilo, mas a mensagem deveria ser de entusiasmo. E a gente está lá, vivifica tua igreja. Quase morrendo, que pedido é esse? Tem que clamar com fervor, Senhor, vivifica a tua igreja, Senhor. E tem que, né? E o pregador ele precisa, né, ser uma pessoa fervorosa, demonstrar entusiasmo, para que a mensagem não seja monótona, para que não seja prolongada, para que as pessoas entendam e saiam dali na certeza de que Deus falou com ela. Tem que ser tipo Pedro fez ali no Pentecoste, tipo Paulo fazia cada sábado na sinagoga, tipo que Jesus falou lá, que deixou os escribas fariseus chocados, só usando a palavra e nada mais da palavra. Esses homens motivaram, capacitaram, né, e iluminaram a vida das pessoas usando apenas a palavra. E nós podemos fazer o mesmo, se a gente vir dar espaço aí, então, para o Espírito Santo. A mensagem, ela precisa ser clara e precisa, né? Não pode ficar dando voltas e voltas para dizer o que a mensagem quer dizer. Tem que ser ali, né, de uma forma bem clara, porque as pessoas precisam entender. A mensagem é para que as pessoas entendam. Já viu o que é feito nas igrejas aí fora? A pessoa está lá pregando e começa a falar, embolar a língua, fala uma coisa que ela nem sabe o que ela falou e ela diz que é mistério. Muitas das vezes o irmão está tentando transmitir uma mensagem e eu fico pensando, será que é mistério? Porque eu não entendi nada. Deus, ele quer que a gente, né, entenda claramente a mensagem. Para isso, o pregador, ele precisa ter em mente qual é o objetivo da mensagem. Eu vou pregar sobre isso, mas qual é a minha intenção em pregar sobre isso? E aí a gente vai ter uma aula também, quando a gente estiver falando sobre os tipos de sermão, a gente vai falar sobre isso. O objetivo do sermão. O objetivo do sermão. Então, só um minuto. Sobe. Ok. Então, a última parte aqui do que a pregação deve ser é uma revelação do amor de Deus, tá? É uma revelação do amor de Deus. Eu já falei para vocês, até mencionei na aula passada, né, que eu concordo com o que diz John Stott, que o sermão ele serve para dois objetivos: tirar o conforto de quem está confortado e trazer conforto para aqueles que estão sem ele, né? Sem um conforto, desconfortável. Então, vamos em frente. Então, vamos ver aí, vamos ter uma aula falando sobre os tipos de sermão. Eu não vou dar tantos detalhes aqui agora, porque a gente vai falar sobre isso mais para frente, tá? Mas esses são basicamente os 3 tipos de sermão: temático, textual e expositivo. O temático é quase parecido ao estudo bíblico, tá? Que a gente vai pegar um tema e vai discorrer em toda a Bíblia, pegando textos e mais textos falando sobre ele. Então, isso é muito bom para o ensino, né? É um estudo bíblico. Tem um textual, quando você pega um texto, né? Geralmente você usa um versículo, 2, e aí em cima desse texto você faz a mensagem, e tem o expositivo, que esse é o que a gente vai dar mais ênfase, porque esse é o que todos os teólogos concordam que abençoa mais a igreja. É quando você pega aí, né, uma perícope, um trecho da Bíblia, né, um capítulo não, mas um trecho bom aí de versículos, e aí vai discorrer, vai expor o que esses versículos estão dizendo. Por exemplo, no domingo, lá na Igreja Central, eu fui falar, né, da parábola da vinha. Então, peguei ali a história da vinha, usei o contexto que vinha antes, e então fui analisando ali depois o que, ponto a ponto, aquela parábola estava dizendo. Então, o sermão expositivo, ele serve, então, para expor, como diz a própria palavra,
ele é muito semelhante ao textual, mas ele é um pouco mais abrangente. E aí, então, tem o temático, tem aqui alguns modelos. Eu não queria adiantar isso, eu queria que o João desse a aula dele hoje, porque ia ficar mais fácil, mas parece que o João não chegou em casa ainda. Já são 8h42, então eu vou avançar para isso aqui. Então, como eu falei, o temático, ele determina um assunto. Ele procura-se textos, né, ilustrações e pensamentos para apoiá-lo. Então, cuidando para se deter dentro do tema escolhido, que às vezes, como estudo bíblico, vai mudando. Então, por exemplo, modelo de sermão temático, que coloquei 2 para vocês. Por exemplo, o choro de Jesus. Então, a gente vai procurar na Bíblia toda vez que Jesus chorou. Então, a gente vai ter ali em João capítulo 11, né? Jesus chora por causa, né, de Lázaro, né? Lázaro morre, então João 11 fala sobre Lázaro. Então, ele vai falar que Jesus chorou. Jesus também chora por Jerusalém, né? Quando ele olha para Jerusalém, ele entende, né, tem a visão da destruição de Jerusalém. E ele chora também por causa do mundo, como diz lá em Mateus 26 e Lucas 22. Sobre a ressurreição de Jesus, as 4 ressurreições por Jesus, né? Jesus ressuscitou 4 vezes aí. Aí vai estar lá em Marcos, né? Jesus ressuscitando o filho da viúva e tudo mais, né? Logo após a morte, né? A menina lá, a filha lá de Jairo. E aí tem após 24 horas, que é o filho da viúva, é após 24 horas. Depois, após 4 dias, que é Lázaro. E depois, após vários séculos, e que é na volta de Jesus. É um sermão legal, mas vai falar exatamente de um tema que é a ressurreição. Certo? O textual é aquele cuja divisão, ideias principais, são tiradas apenas do texto bíblico, né? De um texto, às vezes, basicamente, de um só versículo. Por exemplo, 2 Crônicas 7,14, passos para Deus nos ouvir. E aí você vai pegar, né, 2 Crônicas 7,14, e aí você vai dizer que a pessoa, para Deus ouvir a pessoa vai ter, tem que ser uma pessoa que demonstre conversão, tem que ser uma pessoa que busca, tem que ser uma pessoa que é humilde, tem que ser uma pessoa de oração. Isso só no versículo você consegue fazer um sermão textual. Miqueias 6,8, né, o que é que Deus espera do cristão? Então, com apenas esse versículo, sem sair para nenhum outro, você vai então usar o tempo só para falar dele. Tipo o que mais ou menos eu fiz, né, quando eu preguei sobre o sal da terra em algumas igrejas aí. As outras eu ainda vou pregar. Eu usei apenas Mateus, né, logo ali, se eu não me engano, 5, versículo 13, que fala: vós sois o sal da terra. E usei e expliquei o porquê Jesus falou sobre o sal, qual era o valor do sal, né, quando é que o sal ele fica inutilizado, que é basicamente o que você vê nesses 2 exemplos aqui, né? O que é que Deus espera do cristão? E aí você vai ler Miqueias 6,8 e vai dizer que pratique a justiça, que ame misericórdia e que ande humildemente com o Senhor. Isso aqui é só um esqueleto, um resumo da base. Aqui não é um sermão propriamente dito, eu só estou aqui dando os tópicos, os pontos. E aí vem, então, o sermão expositivo. No livro Pregações e Sermões, página 70, diz assim, é aquele que surge de uma passagem bíblica com mais de 2 ou 3 versículos. Teoricamente, este tipo de sermão difere do sermão textual, principalmente pela extensão das passagens, né, extensão das passagens bíblicas em que se baseia, e na prática, né, ambos se sobrepõem. Então, observe aqui, modelos de sermões expositivos. Você vai pegar, por exemplo, Marcos 10, do 46 ao 52. E aí você vai dar um tema, por exemplo, atos gigantes em direção a Cristo. E aí você vai ver, né, do homem assentado junto ao caminho, de quem está falando
Marcos 10. Está falando do cego de Jericó. Então, ele está sentado lá junto ao caminho, ele começa a clamar, depois ele levanta, depois ele vai e segue Jesus. Olha só, então, as janelas desse sermão: humildade, coragem, fé e perseverança. Gênesis 35, de 1 a 7. Subamos a Betel, né, ali a jornada de Jacó. Então, quando Jacó está voltando ali em direção a Betel, o que é que ele faz? Ele se livra dos deuses estranhos do meio dele. Ele se purifica, ele muda as vestes e ele, então, se levanta, né? Ele faz um altar e, assim, a mensagem pode ser baseada apenas nisso aí. Então, são apenas explicações rápidas de sermão, mas eu ainda não vou ensinar vocês como fazer o sermão e a gente vai voltar a falar, né, basicamente, como fazer cada tipo de sermão. Mas lembrando a vocês que a preferência é que vocês dêem mais atenção a esse último aí, o expositivo. Então, o sermão, ele tem basicamente isso aí, ó: introdução, corpo e conclusão. É tipo uma redação, o sermão, né? Introduz, tem um desenvolvimento e aí você conclui. Deixa eu ver que hora é agora. Tá, mais 5 minutinhos a gente termina a aula de hoje. Então, o sermão vem com a introdução. Na introdução vem parte orientadora do tema. Essa aqui era a parte da aula do João, já que eu já estou entrando, já que ele não apareceu. Então, parte orientadora do tema. Na introdução, você vai anunciar o tema, você vai narrar o fato, você vai contar uma história. Então, uma boa introdução requer esmero e modéstia. Ela deve ser breve, né, e evitar sensacionalismo e excesso de humor. Você pode contar algo que vai ser engraçado, porém, se você faz o povo rir demais na introdução, eles não vão dar crédito no desenvolvimento, tampouco na conclusão. O corpo, que é o desenvolvimento das ideias e argumentações numa sequência lógica e progressiva. O corpo de um sermão deve incluir explicação, interpretação e aplicação do texto. Na introdução, geralmente, você lê o texto, né? No desenvolvimento, você vai, então, interpretar e fazer a aplicação dele. E isso por meio das explicações do que o texto diz. E a conclusão, ela é composta de 3 partes, né? Que são os repasses das ideias principais do corpo, o reforço das ideias e o apelo para que as ideias sejam aceitas. Então, o esqueleto de um sermão, ele é basicamente assim, ó: introdução, explicação, interpretação, aplicação e conclusão. Então, a introdução é um breve fato sobre a leitura do texto. Você já deve ter observado que, enquanto vocês estão abrindo a Bíblia, eu começo a falar alguma coisa a respeito do escritor do livro, a respeito do livro, qual é a intenção. Por exemplo, lá quando eu preguei no domingo, que eu falei de Mateus, falei que Mateus, ele era muito preocupado em dizer que Jesus era o Messias, então ele linkava as falas dele com os acontecimentos no Antigo Testamento. E aí, enquanto você está abrindo ali, procurando um texto, eu estou fazendo essa breve introdução, até mesmo para ganhar tempo, porque ela, embora seja breve, ela é muito importante para que as pessoas entendam. É na introdução que as pessoas pensam assim: eu preciso saber o que está acontecendo. A introdução é o que chama a atenção para a explicação. E aí você vai narrar com próprias palavras o que aconteceu. Na introdução, geralmente, você lê, e na explicação você vai narrar com suas próprias palavras. Você já leu, agora você vai estar explicando, falando do seu jeito, né? Ou do jeito que as pessoas possam entender. Por exemplo, eu estou dando estudo bíblico para um Kevin, né, que é o netinho do Valtteri. Eu não falo na linguagem de adultos, eu falo na linguagem dele. Então, eu vou falar, né, não usando gírias de criança, né, falando que nem um bebezinho, que ele já é bem madurinho, já é quase adolescente. Mas eu falo na linguagem de coisas que ele entende, né? Eu uso ilustração, né, de assunto que ele vê, que ele assiste, para que assim, então, ele possa entender de forma mais clara. E assim, até mesmo contextualizar, relacionando ali a história.
que aí já vai a parte da interpretação, que é quando você contextualiza a história para ficar mais fácil para que as pessoas então entendam. E aí você vai tratar ali da aplicação. Você vai trazer o texto para a situação de vida de hoje, atual, né? Como é que essa atitude que, por exemplo, que Zaqueu tomou de ir procurar ver a Cristo, ou então de ser liberal, como é que essa atitude vai mudar a minha e a sua vida? Então, a aplicação é quando você vai trazer isso para a realidade. O que o personagem bíblico fez, ou o que Jesus mandou fazer lá, vai trazer de benefício, ou às vezes, né, vai nos prejudicar, se caso for algo contrário àquilo da vontade de Deus. E aí a conclusão. Um sermão sem conclusão é um sermão sem apelo. Né? Quando você simplesmente informa a pessoa, né, informou ela e pronto. Não devemos fazer isso, só informar a pessoa. Nós precisamos apelar para que a pessoa mude. Então, a gente vai ter uma aula falando só sobre isso, como fazer apelo. Então, isso é muito importante. Então, o apelo não é chegar e forçar a pessoa a tomar uma decisão que ela não quer tomar, mas é deixar a pessoa consciente de que se ela não seguir aquelas orientações, ela está indo contrário à vontade de Deus. Mas a decisão é dela. Então, um sermão sem apelo não é um sermão de verdade. E eu não estou dizendo que é tipo aquele apelo do Bulhão, vem aqui na frente você, né? Você que quer entregar sua vida a Jesus, você não falou de entrega o sermão inteiro e agora você vai fazer um apelo sobre isso, é bem complicado. Tem que fazer um apelo referente ao assunto que você tratou no sermão. Então, se você vai falar sobre entrega, sobre batismo, o apelo tem que ser relacionado a isso, a entrega e batismo. Se você fala sobre fé, você vai fazer um apelo relacionado à fé. Se você quer pedir mais fé a Deus para superar, e assim vai. Mas fiquem tranquilos que a gente vai chegar e vai comentar sobre essa questão. Então, vou terminar aqui no preparo de um sermão. Então, como preparar um sermão? Você tem que fazer poupança de texto. Você vai ali, então, reunindo os textos ali, guardando eles, para que, então, você possa encaixar ele depois no corpo, tá? E esse é o preparo de um sermão textual ou expositivo, tá? Não é aquele sermão ali temático, não. Então, você vai pegar ali, ó, vai poupar o texto, vai pegar, escolher o texto ali, vai separá-lo, vai dizer assim, vou trabalhar em cima desse texto aqui. Você vai escolher um dentro da necessidade atual, você tem que entender qual é a necessidade da igreja, qual é a necessidade dos ouvintes. Depois você vai fazer a leitura do texto e o contexto até identificar-se. Você precisa ler bastante o texto, tentar entender, né, perguntar para Deus o que ele quer contar com aquilo ali. Você vai precisar meditar, meditar e meditar, né? Vou repetir mais uma vez. Você vai precisar meditar, meditar e meditar. Não é assim, eu vou pregar no domingo, agora é Dia dos Pais, vou pegar aqui um texto qualquer que fala sobre pai e vou lá ler. Aí abre em Provérbio, pega lá qualquer texto, filho, ouve a orientação do seu pai. Não é bem assim. Você vai ter que pegar aquele texto, vai ficar moendo ele ali, né, ruminando, jogando para fora, engolindo de novo, jogando para fora, engolindo de novo, até, né, você sentir sabor naquele negócio. Até cair a ficha e dizer, não, realmente Deus está dizendo isso. Depois a gente vai ter uma aula de terça-feira que vem, que é com o pastor Gustavo, ele vai comentar um pouquinho sobre isso, sobre as ferramentas que a gente usa para entender o texto, tá? Buscar outras traduções da Bíblia, fazer uma análise técnica, né, procurar concordância bíblica, o espírito de profecia, todo o material disponível. Isso aqui a gente vai comentar na aula de terça-feira. Então, na aula de terça-feira você não pode perder, o pastor Gustavo já confirmou comigo, vamos orar para que não aconteça nada e ele possa passar essa aula. Ele vai tocar nesse assunto, né, quais são as ferramentas de um pregador. E aí, então, vocês vão entender melhor como preparar um sermão, né, bíblico, contextualizado, né, embasado, né, um sermão que vai abençoar grandemente a igreja. E Deus será honrado por ele. Mas isso aí a gente vê na próxima aula.
Sobre a aula de hoje, alguém tem uma pergunta? Eu sei que é muita informação falada de forma rápida, mas como está lá no YouTube, você vai poder ver de novo e depois eu vou fazer um questionário só para as aulas que a gente está fazendo. Então, se você está só ouvindo, ouça com atenção, mas se quiserem também, pode ir anotando aquilo que vocês achar mais necessário. Lembrando que essas questões aqui possivelmente serão repetidas algumas vezes durante o restante das aulas, porque elas se entrelaçam no curso em si, tá? Alguém tem uma pergunta? Oi. Mano, você tem como fornecer esses slides aí? Depois eu envio para vocês, depois da prova. É porque eu até tentei copiar alguma coisa aí, mas o senhor é muito rápido e eu sou muito lenta. Eu imaginei, mas a aula vai estar no YouTube, dá para assistir de novo e anotar, ir parando e anotando. Tá? Pastor, Tirar Oi. foto, irmão. Isso é printar. pastor, a aula Printa. passada eu não consegui acompanhar. Está no YouTube também? Tá no YouTube também, mas eu vou mandar assim o PowerPoint, tá? Fiquem tranquilos, fiquem em paz. Não Tá, sou ok. tão cruel assim, não. Vou mandar lá no grupo, Pastor, tá? esse link da live não está abrindo no YouTube, não. Tá. Esse link da live que está aí na tela não está abrindo no YouTube. Tá, eu vou ver direitinho e aí depois eu mando o link lá no grupo para poder reassistir, tá bom? Melhor. Qualquer coisa eu baixo o vídeo lá, salvo em MP4 e envio no grupo, porque aí fica salvo até para aqueles irmãos que não conseguem assistir pelo Zoom. Tá? Que a outra aula eu salvei no Zoom, só que foi para a nuvem e eu não consigo baixar, só dá para assistir pelo aplicativo. Então, o pessoal que não tem o Zoom não adianta também. Tá bom? Então, gente, por hoje é só. Eu tenho um estudo bíblico para dar agora às 9. A pessoa até mandou uma mensagem, estendeu a mão aqui. Então, a gente retoma na terça-feira. Amanhã eu mando o texto, tá bom? E aí você responde as 3 perguntas para mim. Vou mandar já o texto e o link para você fazer e respondendo. Se você já ler e responder amanhã, né, já fica até melhor, porque eu vou lendo. E aí, então, colocar no seu registro de nota as suas leituras. Alguém tem alguma dúvida? Alguma exclamação? Não? O texto, o sermão, ele pode ser tipo, temático expositivo, temático e textual, de dois Não. tipos juntos, ou só um? O texto que eu vou mandar vai ser falando sobre a pregação, tal. Não é sobre a aula em si que estou dando agora. São textos aleatórios de vários autores falando a respeito, né, de como se comporta um pregador ou como deve ser a pregação, que são coisas que a gente não vai abordar aqui nas aulas. Por isso que eu vou pedir relatório de leitura para ter certeza que vocês estão lendo. Não, tudo bem. A dúvida era sobre a aula mesmo, mas depois eu falo com o senhor em particular. Sobre a aula era o quê? Um sermão, ele pode ser de dois tipos, por exemplo, temático e expositivo, temático textual, ou ele obrigatoriamente é de um tipo só? É um tipo só, porque se você usa, por exemplo, vários textos, ele deixa de ser expositivo, ele vai ser temático. Se você usa um texto grande, ele não é textual, porque o textual ele é obrigatoriamente tendo ali no máximo 1 versículo, 2 versículos. Então, eles se encaixam nisso aí. É dado esses nomes porque se você usa uma perícope grande, né, um pedaço grande de textos, né, vários versículos, mas é dentro de uma história, por exemplo, uma parábola, é só expositivo. Se você usa apenas um versículo, aí ele é textual. Se você usa vários versículos de livros diferentes ou capítulos diferentes do mesmo livro, né, tratando do mesmo assunto, ele se torna temático, que é um estudo bíblico. Entendi. Obrigada. Então, essas são as definições do sermão.
Ok, pessoal? Tudo certinho aí? Então, vamos orar? Vamos Amém. lá. Querido Deus, bom Pai, te agradecemos pela aula e queremos, Senhor, te pedir que o Senhor nos ajude a se preparar cada vez mais e mais para poder dominar a tua palavra, no sentido em que a gente possa transmiti-la de forma clara e objetiva para as Amém. pessoas, Senhor. E esse efeito, né, claro e objetivo, possa ocorrer primeiro em nós, possamos entender claramente a tua palavra e possamos colocar em prática, porque ninguém dá o que não tem. Então, que possamos receber de ti a iluminação dos altos céus. Nos concede, Senhor, a clara percepção da verdade. Não nos deixa ser levados aí por esses ventos de doutrinas que nos afastam da tua palavra, da tua vontade, do teu querer. Que nossa intenção, nosso desejo ao subir no púlpito seja unicamente para honrar e glorificar teu santo nome, para transmitir a tua mensagem segundo a tua vontade. Então, por favor, continue nos usando. Nos capacita, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom descanso a Amém. todos. Um forte abraço. Deus abençoe a todos vocês aí. Amém. Bom descanso. A todos. Tchau, pessoal. Até aí, sim. Tchau. Até às 5. Tchau a todos. Um abraço. Boa noite. Um abraço. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Abraço. Daqui a pouco. Tadinho. Número de...